Naquela véspera de Natal, eu acordei com o coração apertado. A casa estava toda enfeitada, pisca-pisca na janela, toalha vermelha na mesa, cheiro de alho e cebola fritando na panela. Mesmo assim, o silêncio parecia maior do que tudo. Desde que fiquei viúva, há 3 anos, o Natal virou um lembrete barulhento de que a família encolheu e de que meu único filho, Rafael, vinha se afastando de mim um pouco mais a cada ano. Passei a manhã inteira na cozinha, como sempre fiz a vida toda. Peru no forno, salpicão gelando, farofa crocante na frigideira. E por último, os cupcakes de brigadeiro, que sempre foram o ponto fraco do Rafael desde menino. Enquanto colocava a massa nas forminhas, eu repetia mentalmente a mensagem de áudio que ele tinha mandado na semana anterior. Claro que a gente vai, mãe. Eu e a Marina vamos passar a ceia aí com você. Tô com saudade dos seus bolinhos. Agarrei aquela frase como se fosse uma promessa sagrada. Quando o relógio marcou 6 da tarde, ouvi o som do carro parando em frente ao meu pequeno sobrado na zona oeste de São Paulo. Meu coração disparou. Enxuguei as mãos no avental, ajeitei os cabelos grisalhos e abri o portão. Rafael desceu do carro com um sorriso apressado, celular no bolso da calça social. Marina saiu do lado do passageiro, elegante demais para a simplicidade da minha rua, o salto fino fazendo um barulho seco no cimento. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Mãe! Rafael me abraçou rápido, cheirando a perfume caro. Feliz Natal! Feliz Natal, meu filho! Respondi, tentando prolongar o abraço que ele já queria soltar. Oi, Dona Lúcia, Marina disse, sem grande entusiasmo. Deu 2 beijos no meu rosto e ergueu uma garrafa. Trouxe um espumante. Comprei num empório chiquérrimo. Que bom, querida. Entrem, a mesa já está quase pronta, falei, abrindo caminho. Enquanto eles caminhavam até a sala, meus olhos foram direto para a barriga de Marina, ainda discreta, mas já denunciando os 3 meses de gravidez. Eu soube pelo Instagram, não por um telefonema. Mesmo assim, toda vez que eu pensava naquele bebê, uma pontinha de alegria esquentava meu peito. Talvez a chegada do neto aproximasse a família de novo. Sentados à mesa, Rafael falava animado sobre o apartamento novo, o carro financiado, a promoção no trabalho. Marina completava, orgulhosa, mostrando fotos no celular. Eu sorria, servia a comida e ouvia. Quando tentei contar uma lembrança do pai do Rafael, ele cortou rápido. Ah, mãe, depois você me mostra as coisas do pai, tá? Hoje eu tô tão cansado. Engoli as palavras junto com um gole de água. Não queria estragar a noite. Depois do jantar, fui para a cozinha recolher os pratos. E foi aí que a cena mudou de cor. Eu tinha deixado os cupcakes esfriando sobre a bancada, ainda sem a cobertura. Quando voltei com a travessa vazia, encontrei Rafael ali, sozinho, com a bandeja já pronta. Bolinhos alinhados, cobertos por uma camada grossa de ganache brilhante, muito mais uniforme do que eu mesma faria. Mãe, preparei seus cupcakes favoritos, ele disse com um sorriso grande demais. Coloquei uma cobertura especial. Come um, por favor. Ele aproximou a bandeja de mim como se fosse um presente. Rafael nunca foi de cozinhar. Quando era adolescente, reclamava até de fritar um ovo. O jeito desengonçado dele com as coisas da cozinha era quase uma piada interna nossa. Naquela noite, porém, ele estava seguro, controlando cada movimento. Isso já me deixou inquieta. Marina observava tudo da porta, braços cruzados, expressão neutra demais para a situação. Você que fez essa cobertura toda aí? Perguntei, tentando soar leve. Eu e a Marina. Ele respondeu rápido. A gente pesquisou uma receita nova. Marina assentiu, mas não deu um passo sequer na direção da mesa. Um arrepio gelado correu pelas minhas costas. Lembrei de uma conversa que eles tiveram aqui mesmo, alguns meses antes, sobre uma tia distante da Marina que passou mal depois de misturar remédio com bebida. Na ocasião, os dois riram, comentando como era perigoso gente velha que não sabe tomar remédio direito. Na hora, aquilo me incomodou. Eu deixei pra lá. Agora, a lembrança voltava inteira, como se alguém tivesse apertado um replay dentro da minha cabeça. Come, mãe.
Rafael insistiu, pegando um prato e aproximando da bandeja. Você vive dizendo que a vida é curta e que doce cura qualquer tristeza. Ele repetiu palavras minhas, mas o tom estava estranho, forçado. As orelhas dele estavam vermelhas, um detalhe que sempre denunciou suas mentiras de menino pequeno. Marina, atrás dele, olhava fixamente para o relógio na parede, como se esperasse alguma coisa acontecer. Foi então que vi um detalhe que me fez gelar de vez. Sobre a bancada, ao lado da bandeja, havia 2 pratos já prontos, cada um com um único cupcake. Um deles estava mais perto de mim. O outro, mais perto da cadeira onde Marcelo, o marido da Marina, costumava sentar quando vinha junto. Só que naquela noite, ele tinha dito de última hora que não poderia vir. Tinha plantão no hospital. 2 pratos, 2 cupcakes isolados dos demais. Um para mim, outro para alguém que não veio. Minha intuição, que a vida inteira me salvou de tanta coisa, gritou dentro de mim. Eu não tinha prova nenhuma. Não vi ninguém mexendo em nada. Mas o conjunto de olhares desviados, da história da tia, da gravidez, da pressa deles para irem embora depois, tudo se encaixou de um jeito que eu não queria enxergar. Enquanto fingia procurar talheres na gaveta, minha mão se moveu sozinha. Com um gesto rápido, troquei os cupcakes de lugar. O prato que estava mais perto de mim deslizou até o lugar onde Rafael costumava sentar. O outro coloquei diante da minha própria cadeira. Fiz isso tão naturalmente que nem eu sei explicar. Parecia que meu corpo sabia o que fazer antes da minha cabeça. Pronto, falei, tentando controlar o tremor na voz. Vamos todos comer juntos. Natal sem sobremesa não é Natal. Levei os pratos para a mesa. Marina preferiu só provar um pedacinho depois. Rafael sentou-se, pegou o cupcake que agora estava no prato dele e deu a primeira mordida grande, como fazia quando era criança, sem nem olhar direito. Eu observei. O cheiro parecia normal. O gosto, quando provei um pedaço do meu, também. Chocolate, açúcar, lembrança de festas antigas. Por alguns segundos, achei que tinha enlouquecido, que era apenas uma velha desconfiada, magoada por ter virado visita na própria vida. 15 minutos depois, porém, quando Rafael levou a mão ao peito, empalideceu de repente, e Marina se levantou num salto, derrubando a cadeira para trás. Eu entendi que aquela noite de Natal estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo entre nós, e que a mordida que deveria ser minha tinha acabado de começar a cobrar o seu preço. Rafael levou a mão ao peito como se o ar tivesse acabado de ser arrancado de dentro dele. O rosto ficou tão branco que por um segundo achei que fosse apenas a luz da sala refletindo. Mas não, era algo mais profundo, mais urgente, mais real. Ele se inclinou para a frente, apoiando o antebraço na mesa, respirando como se estivesse tentando lembrar o próprio corpo de como se faz isso. Rafa! Minha voz saiu baixa demais. O que você tem? Marina deu 2 passos rápidos até ele, mas não o tocou. Apenas ficou de pé ao lado, olhando de cima, os olhos arregalados. Não de susto, mas de cálculo. Parecia medir cada segundo, cada reação, cada respiração dificultada dele. Deve ser a pressão, ela disse, forçando uma calma que não convenceu nem ela mesma. Amor, respira fundo. É só ansiedade. Você tá estressado. Rafael tentou falar alguma coisa, mas a voz saiu cortada, como se tivesse areia na garganta. Mãe, eu não sei. Que estranho. Eu me levantei devagar, sentindo minhas pernas trêmulas como se não fossem minhas. Me aproximei dele e toquei seu ombro. Estava gelado. Gelado demais para alguém que sempre suava quando ficava nervoso. Vou pegar a sua bombinha de asma. Falei, já dando meia volta. Ele não precisa de bombinha. Marina respondeu rápido, quase gritando. É só deixar ele respirar. Dá água. Água sempre ajuda. A rapidez dela em me impedir de buscar ajuda acendeu outro alerta dentro de mim. Marina sempre teve esse jeito controlador, mas naquela noite era como se estivesse tentando impedir que algo atrapalhasse um plano já em andamento. Eu me virei devagar e a encarei. Marina, você acha mesmo que eu vou ficar parada enquanto meu filho passa mal? Ela abriu a boca para responder, mas Rafael levantou a cabeça com dificuldade e, com voz quase inaudível, murmurou: Mãe, me ajuda.
Foi o suficiente para estilhaçar qualquer dúvida que ainda restava. Corri até o quarto dele, o mesmo onde ele cresceu, com fotos antigas na parede, pedaços da infância que eu nunca tive coragem de tirar. Encontrei a nécessaire dele na cômoda, e no fundo da bolsa, a bombinha azul. Quando voltei para a sala, Marina estava parada perto da porta, como se estivesse decidindo se fugia ou se tentava impedir. Sai da frente, falei firme. Ela hesitou, mas saiu. Não por boa vontade. Seus olhos apenas calcularam, rápido demais, que seria pior me impedir naquele momento. Rafael tentou usar a bombinha, mas a respiração continuava curta, descompassada, como se o ar entrasse por um canudo entupido. Foi então que eu percebi outro detalhe. O pescoço dele estava ficando avermelhado, uma mancha subindo devagar, como se o corpo estivesse reagindo a alguma substância que não deveria estar ali. Você tem alergia a quê, Rafael? Perguntei com a voz trêmula. Me diz, você comeu alguma coisa diferente hoje? Ele tentou falar, mas a garganta pareceu fechar de vez. Meu coração bateu tão forte que parecia querer abrir caminho pelo peito. Fiquei de joelhos ao lado dele, segurando sua mão. Rafael, olha para mim. Olha para sua mãe. Respira. Respira comigo, meu filho. E ele tentou. Juro que tentou. Mas Marina, atrás de mim, deu 2 passos para trás. E mais 2. Quando percebi, ela já estava perto da porta, segurando a bolsa contra o peito como quem carrega uma verdade que não quer ver explodir. Marina, falei ainda ajoelhada, o que vocês colocaram naqueles cupcakes? Ela congelou. E foi aí que eu vi. A máscara caindo. Os olhos dela endurecendo, ficando frios. Nada de desespero, nada de preocupação. Apenas cálculo, estratégia. O tipo de olhar que eu jamais pensei ver tão perto da minha família. A senhora está exagerando, ela disse num tom que escorria controle. Foi só um doce. Às vezes o açúcar faz mal. Eu conheço meu filho, respondi. Isso não é açúcar. Ela não respondeu. Desviou o olhar. E naquele desvio de olhar eu senti a verdade inteira se derramando, sem precisar de palavras. Levantei devagar, ainda sem soltar a mão do Rafael, e olhei para ela com uma calma que não parecia humana. Marina, o outro cupcake, aquele que estava no prato do Marcelo. Era para quem? O silêncio dela foi absoluto e mortal. Rafael tentou falar alguma coisa, mas a voz morreu antes de sair. Eu sabia. Marina sabia. E no fundo, Rafael também sabia. Talvez só não quisesse admitir. Vocês acharam que eu não ia perceber. Continuei, a voz baixa, cortante. Achou que eu ia comer calada. Achou que eu não seria um obstáculo. Os olhos dela ficaram úmidos, mas não era culpa, era medo. A senhora está ficando paranoica, respondeu, a voz falhando. Ninguém fez nada. Se ele tivesse comido o que era pra... Ela se interrompeu, tarde demais. Meu sangue gelou. Rafael tossiu, fraco, a mão ainda no peito. Para quem, Marina? Perguntei, dando um passo à frente. Para quem era? Ela apertou a bolsa e finalmente disse, num sussurro quase imperceptível. Para você. O mundo pareceu parar. O relógio na parede marcou 8h22. O pisca-pisca continuava piscando, indiferente. A cidade seguia viva lá fora, carros passando, risadas distantes. Mas dentro daquela sala, tudo se contraiu, virou um funil sufocante. Rafael, pálido, tentando respirar. Marina, cercada pela própria mentira. E eu, uma mãe de 66 anos, que passou a vida inteira acreditando que amor de filho era uma âncora, não uma lâmina. Eu não chorei, não gritei, não desmoronei. Apenas senti uma coisa crescer dentro de mim, algo mais antigo que a dor, mais profundo que a tristeza. Uma força silenciosa, feita de instinto, proteção e uma verdade que ninguém rouba de uma mãe. Eu faria qualquer coisa para salvar meu filho, mesmo depois que ele tentou me entregar. Peguei o telefone da bancada, disquei o número da emergência e, enquanto explicava a situação, olhei direto nos olhos da Marina. Se o Rafael sobreviver, falei devagar, é melhor você ter uma boa explicação. Porque eu vou descobrir exatamente por que você queria me ver morta. E quando descobrir, não vou deixar barato. Ela empalideceu. E pela primeira vez naquela noite, foi ela quem tremeu.
A ambulância chegou em menos de 10 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Eu fiquei ali, ao lado do Rafael, segurando sua mão com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Ele respirava rápido, curto, como se travasse uma luta silenciosa contra o próprio corpo. Marina andava de um lado para outro, mordeu o lábio, passou a mão no cabelo, mas nunca chegou perto o bastante para tocá-lo. Não era culpa o que eu via nela. Era pânico de que tudo tivesse dado errado. Quando os paramédicos entraram, a casa se encheu de perguntas, luzes, passos apressados. Eles colocaram o Rafael na maca, prenderam a máscara de oxigênio e aplicaram algo na veia dele. Marina tentou parecer a esposa desesperada, mas sua interpretação não convenceu ninguém. E definitivamente não convenceu a mim. "A senhora é a mãe dele?" perguntou o paramédico. "Sou sim", respondi. "Ele ingeriu alguma substância? Algum remédio? Álcool?" "Ele só comeu um cupcake", falei, olhando rapidamente para Marina. O paramédico percebeu. "A senhora acha que tinha algo errado com o doce?" Antes que eu respondesse, Marina deu um passo à frente. "Não", disse, com voz nervosa demais. "Era só chocolate, feito por mim. Está tudo certo." Ele só ficou tonto. Foi o calor. O paramédico virou o olhar para mim, desconfiado. Eu respirei fundo. "Eu não tenho certeza do que tinha naquele doce", falei, firme. "Mas alguma coisa fez meu filho quase desmaiar. Só peço que salvem ele, por favor." O paramédico assentiu e terminou de ajustar a máscara. Depois levaram meu filho para dentro da ambulância. Eu subi atrás dele, sem pedir permissão. Marina tentou vir junto, mas o paramédico levantou a mão. "Só um acompanhante", disse seco. Marina ficou plantada na calçada, olhando para nós, cada vez menor enquanto a ambulância se afastava. Quando as portas se fecharam, eu segurei a mão de Rafael com as duas minhas. Ele já estava um pouco mais estável, mas os olhos ainda semicerrados, a respiração irregular. "Mãe", ele murmurou, quase sem voz. "O que houve?" Eu senti algo quebrar dentro de mim. Como é que eu ia dizer para meu filho que a própria esposa planejara algo contra mim e que ele tinha aceitado participar? "Calma, meu filho. Depois a gente fala disso. Agora só respira. A mamãe tá aqui." Ele fechou os olhos. Eu não sabia se era alívio ou vergonha. No hospital, depois de examinarem tudo, os médicos disseram que Rafael teve uma forte reação alérgica, muito parecida com as que acontecem quando alguém ingere um remédio que não deveria. Não sabiam se era intencional. Não sabiam o que estava na sobremesa, mas sabiam que aquilo poderia ter sido grave. "Ele vai ter que ficar em observação", disse o médico. "E vamos colher exames para identificar substâncias no sangue." Quando ele saiu, Rafael me chamou com um gesto fraco. Me aproximei da cama e sentei na cadeira ao lado. A luz branca do hospital deixava o rosto dele ainda mais abatido. "Mãe, eu preciso te falar uma coisa." Meu corpo inteiro ficou em alerta. Ele respirou fundo. "Não era para mim." A frase caiu entre nós duas como um peso enorme. Ele não conseguia me encarar. Abaixou os olhos, encarou o lençol, a parede, qualquer lugar que não fosse meus olhos. "A Marina, ela..." A voz dele falhou. "Ela disse que era só para te deixar meio mal, que não ia ser grave, que você ia passar mal, mas nada sério." Eu senti o estômago revirar. "E por quê?" perguntei, com a voz mais baixa que um sussurro. "O que ela queria comigo? Ela disse que você atrapalhava, que queria interferir no nosso casamento, que ficava invadindo a vida dela, que dava palpite demais, que você era um peso." Eu fechei os olhos por um momento. Eu, que passei a vida inteira fazendo o impossível para ser uma boa mãe, virei inimiga da própria família sem nem perceber. "Mas eu juro, mãe", Rafael continuou, chorando agora. "Eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu só deixei. Eu não impedi. Eu fui covarde." Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. A covardia dele. A minha cegueira. A confiança que eu coloquei numa pessoa que via em mim uma ameaça. "Mãe, me perdoa", ele sussurrou soluçando. "Me perdoa. Eu devia ter visto. Devia ter te protegido." Eu passei a mão no cabelo dele, como fazia quando ele era criança.
A gente conversa sobre isso depois, meu filho, quando você estiver melhor. Agora descansa. Ele assentiu, cansado. Raio e Marina chegou 1 hora depois, apressada, com maquiagem borrada e um semblante treinado para parecer preocupação. Como ele tá? Ela perguntou, chegando perto demais, segurando na grade da cama como se fosse dona do espaço. Eu me levantei devagar. Ele está vivo. E isso é mais do que você merece, respondi, sem levantar a voz. Marina empalideceu. Você não pode falar assim comigo. Eu sou a esposa dele. E quase virou a assassina dele também, retruquei. Ela arregalou os olhos. Eu não fiz nada, a senhora está surtando. Os exames vão mostrar, respondi firme. E quando mostrarem, Marina, vai ser você quem vai ter que explicar muita coisa. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Você não tem prova de nada, ela disse, agora com o tom frio que eu já conhecia. E ninguém vai acreditar numa senhora histérica. Eu dei um passo à frente. Marina, eu posso até não ter provas ainda. Mas eu tenho outra coisa, falei, encarando-a. Eu tenho a verdade. E tenho tempo. Muito mais tempo do que você pensa. Ela apertou a bolsa contra o peito e me lançou um olhar que dizia tudo. Ela não estava arrependida, só estava com medo. E medo, eu sabia, faz gente perigosa cometer erros. Quando ela tentou encostar no Rafael, eu me coloquei entre os dois. Você não chega perto do meu filho até ele ter alta. Falei, firme, quase num sussurro. E quando ele sair daqui, veremos se você ainda vai continuar casada com ele. Ela abriu a boca para responder, mas eu já tinha virado as costas. Saí do quarto respirando fundo, com o coração pesado, mas firme. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas uma coisa estava clara. Aquela noite tinha sido só o começo, e eu não descansaria enquanto não descobrisse tudo o que Marina vinha escondendo. Nem enquanto não devolvesse a ela cada pedaço da dor que tentou colocar na minha mesa de Natal. Passei a madrugada inteira sentada na poltrona desconfortável do quarto do hospital, observando Rafael dormir sob o efeito dos remédios. A cada vez que ele mudava de posição, meu coração disparava. Eu não sabia se o que sentia era medo, raiva ou uma mistura explosiva dos dois. Só sabia que meu filho, o mesmo menino que eu carreguei no colo durante febres, quedas de bicicleta e noites de pesadelos, agora estava ali por um golpe arquitetado dentro da própria casa dele. Por volta das 6 da manhã, o médico voltou com alguns dos resultados preliminares. Dona Lúcia, encontramos vestígios de uma substância parecida com ansiolítico, mas em dose bem mais alta do que terapêutica, ele explicou. Misturado com açúcar, poderia passar despercebido. Meu estômago embrulhou. Isso poderia matar? Perguntei. Se a pessoa tiver sensibilidade, sim. Ele respondeu, olhando diretamente para mim. Mas, por sorte, seu filho é jovem e teve atendimento rápido. Jovem. E eu? Se fosse eu quem tivesse comido aquele cupcake, vamos investigar mais a fundo. Assim que tivermos o nome exato da substância, informaremos. O hospital é obrigado a registrar casos suspeitos. Eu agradeci, mas no fundo sentia que aquela investigação médica seria apenas a ponta do iceberg. Marina não era burra. Se planejou aquilo, tinha pensado em cada passo. E isso significava que eu precisava ser mais esperta do que ela imaginava. Quando o médico saiu, Rafael abriu lentamente os olhos. Mãe, que horas são? 6 e pouco, meu filho. Você dormiu. Como está se sentindo? Ele respirou fundo, ainda cansado. Melhor, acho. Mas não era só o corpo dele que estava ferido. Era a consciência. E eu sabia que essa dor demoraria mais para sarar. A Marina veio? Ele perguntou, desviando o olhar. Veio, mas eu pedi para ela não entrar mais. Respondi firme. Rafael fechou os olhos, como se aquilo doesse mais do que qualquer crise alérgica. Eu não sei o que fazer, mãe, sussurrou. Eu deixei ela te machucar. Me aproximei da cama e segurei o rosto dele nas mãos. Rafael, você errou, mas você tá vivo. Isso é o que importa agora. O resto a gente encara juntos. Ele abriu os olhos novamente. Eu tenho medo do que ela possa fazer. Eu também tenho, admiti. Por isso agora a gente vai precisar ter muito cuidado. Quando saí para tomar um café no saguão do hospital, meu celular vibrou.
Era uma mensagem de uma vizinha minha, a dona Ivone, que morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Lúcia, passei na sua casa ontem à noite para deixar umas rabanadas. Vi um carro parado na frente, uma mulher loira dentro. Ela parecia estar te esperando. Era sua nora? Meu coração gelou. Marina esteve na frente da minha casa depois que fomos para o hospital? Eu respondi. Era sim. Ela estava sozinha? Dona Ivone respondeu rápido. Tava. E ficou um tempão, olhando para o portão. Depois foi embora. Aquele detalhe, tão pequeno, fez uma sirene mental acender dentro de mim. Marina não tinha ido ao hospital direto. Ela tinha ido na minha casa primeiro. Fazer o quê? Procurar o quê? Fiquei gelada. Marina sabia que eu levaria Rafael ao hospital. Sabia que ficaria lá até amanhecer. Ela tinha tido horas sozinha. Terminei o café num gole só e voltei para o quarto de Rafael. Filho, falei tentando manter a calma. Preciso ir na nossa casa. Só um pouco. Tem uma coisa que preciso conferir. Ele ficou preocupado. Vai sozinha? Vou. E tranco tudo. Respondi. Fica aqui. O médico vem te ver depois. Saí do hospital com o peito apertado e a sensação irritante de estar sendo observada. Não vi Marina. Não vi o carro dela. Mas alguma coisa em mim sabia que ela não estava longe. Quando cheguei na minha rua, não demorei a perceber que algo estava errado. A porta da frente estava fechada, mas a janela da cozinha estava um pouco aberta. Algo que eu jamais deixaria assim. Meu coração batia alto enquanto abria o portão. Respirei fundo, destranquei a porta com mãos trêmulas e entrei. A casa estava silenciosa. O cheiro de comida da véspera ainda pairava no ar, misturado com o perfume barato de ambientador que Marina gostava de usar. Andei devagar até a cozinha. Foi ali que notei. A bandeja de cupcakes não estava mais no lugar onde eu tinha deixado. Ontem, na confusão, os paramédicos e eu saímos às pressas, e a bandeja ficou na bancada. Mas agora ela estava na pia, lavada, sem um farelo, sem um cheiro, sem nada. Mas o que realmente fez meu estômago despencar não foi isso. Foi a lixeira vazia. Eu sempre deixo a lixeira cheia quando estou cozinhando. Sempre. Marina esteve ali e apagou qualquer rastro. Subi para o quarto do Rafael com um aperto ainda maior no peito. Abri a gaveta onde ele guardava remédios antigos, receitas médicas, e foi ali, na bagunça, que encontrei o que eu não esperava. Uma receita médica dobrada com o nome do Marcelo, o marido da Marina, no cabeçalho. Remédio controlado, substâncias fortes, algumas que eu sequer sabia pronunciar. Por que aquilo estava na gaveta do Rafael? Melhor ainda, como aquilo foi parar na minha casa? A resposta veio como um soco. Alguém colocou aquilo ali de propósito. Alguém que queria que a polícia encontrasse, alguém que queria culpar outra pessoa. Marina. Ela não só tentou me envenenar, ela tentou construir um cenário para me culpar por outro crime. A raiz da ideia era clara. A sogra mexeu nos remédios do genro. A sogra causou confusão. A sogra virou uma ameaça. Eu desci as escadas ainda com a receita na mão quando ouvi o barulho do portão batendo. Meu coração disparou. Marina entrou pela porta da sala como se fosse dona do lugar. Olhou para mim. Olhou para a receita na minha mão. E sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso, perigoso. Vejo que encontrou o que eu deixei para trás. Ela disse cruzando os braços. Era questão de tempo. Senti meu corpo inteiro gelar. Você tentou me matar. Falei, a voz baixa, mas firme. E agora quer fazer parecer que eu tentei envenenar seu marido? Ela deu de ombros. Mulheres velhas e emocionais sempre cometem erros. E ninguém duvida quando elas confundem remédios. Eu apertei a receita na mão. Você não vai escapar disso. Ela inclinou a cabeça com aquela calma venenosa. Eu não preciso escapar. Você é quem está sozinha, dona Lúcia, e ninguém vai acreditar em você. Nem o Rafael, nem a polícia, nem ninguém. Ela deu um passo à frente. Mas você podia facilitar as coisas, ir embora, ficar bem longe. Afinal, você não quer ver seu filho sofrendo, quer? Meu corpo tremeu, mas não foi de medo. Foi de algo mais profundo, mais afiado, mais antigo. Algo que despertou dentro de mim naquela noite e que agora crescia como uma promessa silenciosa. Eu dei um passo para frente também, ficando frente a frente com ela.
Marina, você não faz ideia do tipo de mulher que resolveu enfrentar. Os olhos dela vacilaram por um segundo, e naquele segundo eu soube. A guerra entre nós tinha acabado de começar, e eu não perderia. Marina ficou parada diante de mim, aquele sorriso frio ainda desenhado no canto da boca. Mas eu percebia a tensão no maxilar dela, o leve tremor no dedo que segurava a alça da bolsa. Ela se esforçava para parecer no controle, mas não estava. Não depois da noite anterior. Não depois de o próprio plano virar contra ela. Não adianta me enfrentar, ela disse, dando mais um passo. Você está sozinha. O Rafael me ama. Ele vai acreditar em mim. Você tem certeza? Perguntei, mantendo a voz calma. Depois de ver o que aconteceu com ele ontem, depois de você ter sumido e voltado como se nada tivesse acontecido, ela arqueou uma sobrancelha. Ele está vulnerável. Vai acreditar no que eu disser a ele. E você sabe disso. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, permitindo que ela pensasse que estava no controle. Marina sempre subestimou mulheres que, como eu, falavam pouco. Gente que cresceu limpando casa, servindo comida e engolindo mágoas costuma ser vista como fraca. Mas o que ela não sabia, o que ela jamais poderia imaginar, é que mulheres como eu só ficam caladas enquanto é preciso. E quando não é mais, ninguém segura. Marina, sorri de leve. Você está com muito medo. O rosto dela endureceu. Medo? Eu? De você? Sim, e deveria estar. Ela abriu a boca para responder, mas o celular dela vibrou. Na tela apareceu o nome Marcelo. Ela virou de lado para atender, tentando parecer discreta, mas eu ouvi cada palavra. Alô? Não, eu não posso falar agora. Eu tô resolvendo uma coisa aqui. Pausa. Eu já te disse que aquilo estava sob controle. Outra pausa. Não, eu não vou largar tudo e ficar indo atrás de você. Eu não fiz nada de errado. O tom dela não era de alguém preocupado com o marido. Era de alguém que acabara de receber uma ameaça. Quando desligou, ela estava pálida. Problemas em casa? Perguntei. Isso não te interessa, respondeu ríspida. Deixe a minha vida em paz. Ela ia sair pela porta, mas parou de repente e me olhou de cima a baixo. Acha mesmo que vai ganhar de mim? Perguntou, agora com uma voz tão baixa que chegou a me dar calafrios. Eu posso derrubar você com um único telefonema. Você tentou fazer isso ontem, respondi. E quase matou o Rafael no processo. O rosto dela se contorceu só por um segundo. Mas eu vi. Culpa. Não pela tentativa contra mim, mas porque o plano dela saiu errado. Ela abriu a porta com força e saiu, batendo com tudo. Eu fiquei parada no meio da sala por alguns segundos, apenas ouvindo o silêncio se fechar ao redor. Expirei devagar, sentindo meu corpo inteiro tremer. Não de medo, mas de uma revolta que eu não sentia desde que enterrei meu marido. Voltei para o hospital. Rafael estava sentado, mais acordado, mas com o olhar perdido. Mãe, ele disse assim que me viu. A Marina, ela não veio mais? Não. E não vai vir, respondi, colocando minha bolsa na cadeira. Ele baixou o olhar, apertando as mãos. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre nós dois. Sobre o meu casamento. Eu sentei ao lado dele. Fala, meu filho. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a desmontar. A Marina, ela sempre reclamava de você. Dizia que você era dramática, que tirava a minha atenção, que queria controlar tudo. Eu acreditei nela. Eu deixei ela transformar você numa inimiga. Meu peito apertou. Rafael, eu nunca quis controlar nada da sua vida. Eu sei. Agora eu sei. Ele esfregou o rosto, envergonhado. Mas eu estava tão perdido tentando agradar todo mundo, e tão cego para ver quem estava do meu lado e quem não estava. Eu peguei a mão dele, apertando. Você está enxergando agora. É isso que importa. Ele hesitou por alguns segundos. Mãe, ontem, antes do episódio, a Marina me disse que queria resolver um problema entre você e ela. Mas eu não imaginei que fosse isso. Ele engoliu seco. Ela disse que queria que você ficasse mais tranquila, que talvez precisasse de um susto. Senti o frio subir pela coluna. Ela te usou, murmurei. E eu deixei. Rafael passou a mão pelo cabelo, desesperado. Mas mãe, não foi só isso. Tem mais.
Ela anda se encontrando com o Marcelo às escondidas faz meses. Meus olhos se arregalaram. O quê? Eu descobri sem querer. Mensagens apagadas, notificações estranhas. Ela dizia que era tudo coisa de trabalho, mas... Ele respirou fundo. A verdade é que ela e o Marcelo têm um tipo de acordo. E eu? Eu não sei tudo, mas sei que envolve dinheiro. Muito dinheiro. A revelação caiu como uma bomba dentro de mim. Por que eles se envolveriam em algo assim? E por que eu seria um problema? Rafael olhou para mim com um medo novo. Mãe, a Marina herdou uma quantia grande quando a tia dela morreu. Só que ela perdeu boa parte investindo em um esquema com o Marcelo. E agora, eles precisam do seu apartamento. O seu nome é o único que está limpo. Eu senti o chão sumir dos meus pés. Meu apartamento. A única coisa que eu ainda tinha. A lembrança do meu marido, do meu trabalho, de uma vida inteira. Eles queriam me tirar do caminho? Perguntei, a voz quase falhando. Rafael assentiu. Marina diz que o que é da família tem que ficar na família. E que você tem casa demais para uma pessoa só. Ela queria que você passasse seu apartamento para nós dois. Rafael, esse apartamento é meu. É o que seu pai me deixou. Eu sei, mas ela não se importa. Eu respirei fundo, sentindo o calor subir no meu rosto. Não era raiva simples. Era indignação. Era o rompimento final de algo que eu carreguei por anos. A esperança de que meu filho tivesse escolhido alguém que o amasse de verdade. Mãe! Rafael continuou, com a voz embargada. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Ele respirou fundo. Eu quero me separar dela, ele finalmente disse. Mas eu tenho medo. Medo do que ela é capaz de fazer. Segurei a mão dele. Meu filho, você não vai enfrentar isso sozinho. Nem hoje, nem nunca. E naquele instante, dentro daquele quarto de hospital, eu entendi uma coisa. Eu não estava lutando apenas por mim. Eu estava lutando pelo meu filho, pela nossa vida, pela nossa paz. E se Marina achava que eu ia recuar, ela ainda não tinha visto nada. Rafael recebeu alta no fim da tarde. Saímos do hospital devagar, como quem carrega uma verdade grande demais para caber no peito. Ele caminhava ao meu lado, ainda pálido, mas consciente. A cada passo, eu sentia a determinação dele tomando forma. Uma decisão que eu esperava há muito tempo, mas nunca tive coragem de exigir. No carro, ele segurou o volante com força, como se aquele objeto simples fosse a única coisa capaz de mantê-lo de pé. Mãe, começou sem me olhar. Eu não sei como isso vai acabar, mas eu não posso continuar casado com alguém que tentou destruir a senhora. Alguém capaz disso. Rafael, você não precisa decidir tudo hoje, mas precisa estar seguro de uma coisa: sua vida importa mais do que qualquer aparência, qualquer aliança, qualquer medo. Ele desviou o olhar para mim, com os olhos marejados. Eu devia ter te protegido. Você vai, respondi. Mas agora, quem vai proteger você sou eu. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que fiz foi trancar todas as janelas. Rafael, acostumado a entrar sem olhar para nada, percebeu a tensão. Mãe, aconteceu alguma coisa? Eu tirei do bolso a receita médica que encontrei na gaveta. Isso estava no seu quarto. Entreguei a ele. Achei enquanto você estava no hospital. Não é seu. E não caiu ali por acaso. Ele analisou a folha, virou de um lado para o outro e seu rosto ficou sério. Marcelo. Ele balançou a cabeça. Isso aqui é remédio controlado. Forte. Não devia estar na nossa casa, nem no meu quarto. Marina deixou, com certeza. E apagou qualquer rastro na cozinha. Tudo. Até a lixeira. Ele passou a mão no rosto, frustrado. Ela está tentando montar uma narrativa. Contra você. Ou contra mim. Ou contra nós dois. Ela está desesperada. Completei. Rafael respirou fundo. Mãe, eu quero denunciar. Eu encarei meu próprio filho com uma mistura de orgulho e medo. Vamos fazer isso. Mas precisamos planejar. Marina não é burra. E pessoas desesperadas fazem coisas piores quando estão encurraladas. Ele assentiu, tenso. Eu vou dormir aqui hoje. Não quero voltar para casa. Não quero ver ela. E não vai.
afirmei, firme como nunca. Preparei um chá calmante para nós dois. Enquanto ele tomava banho, meu celular vibrou. Quando vi o número, meu coração gelou. Era Marina. De início, hesitei em atender. Mas então algo mais forte que o nojo me guiou. Eu queria ouvir o tom dela. Queria entender até onde iria. Atendi. Dona Lúcia. A voz dela veio calma demais, como se estivesse ligando para fazer um convite para jantar. Precisamos conversar. Não temos mais conversa, respondi. Ah, tem sim. O sorriso dela podia ser ouvido. Porque seu filho esteve aqui agora há pouco. Meu coração parou. O quê? Ele veio pegar algumas coisas. Ela suspirou, fingindo tristeza. Disse que precisava pensar, que sentia muito, mas que a senhora estava manipulando ele. A mentira me acertou como um murro. Você está inventando. Estou? Ela riu. Ele disse com todas as letras. Minha mãe está criando teorias, Marina. Ela está me colocando contra você. Eu preciso de um tempo. Meu corpo inteiro ficou gelado, mas não pelo conteúdo, e sim pela estratégia. Marina não queria me enganar. Ela queria me desequilibrar. Antes que eu falasse alguma coisa, Rafael apareceu no corredor com o cabelo ainda molhado. Eu coloquei a mão no microfone e sussurrei. Você esteve na sua casa? Não, respondeu assustado. Não saí daqui. Eu voltei ao telefone. Marina, já chega. Você não tem ideia do que está fazendo. O tom dela mudou de repente. Ficou grave, perigoso. Tenho sim, Dona Lúcia. E é a senhora quem não faz ideia do que eu posso fazer. Eu só preciso que uma pessoa acredite em mim. Uma só. E tudo vira contra a senhora. Você é doente? Murmurei, sentindo o corpo tremer de indignação. Ela riu. Eu sou inteligente. A senhora é que vive num mundo onde acha que as pessoas ainda fazem as coisas por amor. Amor não paga dívida. Amor não compra apartamento. Amor não limpa nome sujo. Marina, escuta uma coisa. Não. Quem vai escutar é a senhora. Ela suspirou. Eu nunca gostei da senhora. Nunca. Desde o primeiro dia. A senhora é um peso, uma sombra. Um lembrete vivo de que o Rafael não é totalmente meu. Meu peito ferveu. O Rafael não é um objeto. Para mim, ela riu. Sempre foi. Eu apertei o celular com tanta força que achei que fosse quebrar. Um aviso, Dona Lúcia. Ela continuou, agora mais fria que gelo. Se a senhora continuar tentando virar Rafael contra mim, eu juro que vai se arrepender. Ele precisa de mim. Ele depende de mim. E eu vou provar isso. Eu não acreditei no que ouvi em seguida. Porque se eu quiser, posso destruir sua imagem com uma frase. Ela confundiu os remédios. É o suficiente. Fechei os olhos. Respirei fundo. Marina, você acabou de cavar a própria cova. Ela deu uma risadinha. Veremos. E desligou. Rafael me olhou, aflito. O que ela disse? Nada que eu já não soubesse. Respondi, guardando o celular. Mas havia algo mais. Algo que eu não disse a ele. A voz dela. O tom. A ameaça. Tudo aquilo me fez perceber uma verdade profunda. Marina não agiria apenas com veneno. Não apenas com mentiras. Ela estava pronta para ir além. E eu precisava estar um passo à frente, pela primeira vez na vida. Sentei ao lado do Rafael e respirei fundo. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Voltei a olhar para meu filho. Amanhã de manhã, disse. Nós vamos começar a virar esse jogo. Rafael me encarou confuso. Como? A resposta veio tão natural quanto o ar que eu respirava. Vamos expor a Marina. Vamos mostrar quem ela realmente é. E ela não vai ter por onde fugir. E naquela noite silenciosa, eu soube. A vingança não estava apenas chegando. Ela já tinha começado. Dormi pouco naquela noite. Ficava ouvindo cada barulho da casa, o vento batendo na janela, o motor de um carro distante, as respirações pesadas do Rafael no sofá da sala. Meu instinto materno parecia ligado em alerta máximo. Eu sabia que Marina não iria esperar. Uma mulher desesperada não pensa, reage. E quando alguém como ela reage, pode destruir vidas. Às 6 da manhã, o sol ainda nem tinha subido direito.
Rafael entrou na cozinha devagar, com olheiras profundas e um semblante triste. Mãe, não consegui dormir, ele disse, passando a mão pelos cabelos. Nem eu, respondi, colocando uma xícara de café forte na frente dele. Ele pegou a caneca com as duas mãos, como se precisasse se agarrar a alguma coisa sólida. O que vamos fazer hoje? Eu sentei à mesa, respirei fundo e falei baixo, mas firme. Nós vamos tirar a máscara da Marina. Vamos buscar tudo o que ela tentou esconder. E vamos fazer isso sem que ela perceba. O olhar dele se iluminou com algo entre medo e esperança. Você acha que temos chance? Eu tenho certeza, respondi. Mas precisamos ser cuidadosos. Marina joga sujo. E quem joga sujo sempre deixa rastro. Camoas Cuossis. O primeiro lugar onde fomos foi o apartamento deles. Rafael pegou a chave reserva que guardava no carro e dirigiu em silêncio. Eu sentia o peso da decisão dele. Era como se, a cada quilômetro percorrido, ele se afastasse de um casamento que já não existia. Quando chegamos, o prédio estava quieto. Subimos devagar e Rafael abriu a porta com cautela. O apartamento estava um caos, coisas fora do lugar, gavetas abertas, roupas espalhadas. A sala tinha marcas de alguém que procurou algo às pressas. Foi ela, ele sussurrou. Ela esteve aqui de madrugada. Eu caminhei até a cozinha. Vi a pia cheia de copos, um deles ainda com marca de batom. O mesmo batom que Marina usava na noite do Natal. No balcão, havia um frasco de vitamina com o rótulo arrancado. Peguei o frasco e virei de cabeça para baixo. Nada. Vazio. Mãe! Rafael chamou, vindo do quarto. Vem ver isso. Entrei no quarto e meu sangue gelou. A mala de Marina estava aberta, roupas jogadas de qualquer jeito e ao lado dela um envelope pardo parcialmente escondido debaixo da cama. Rafael pegou o envelope, abriu. Dentro havia documentos. Muitos. Recibos, extratos, comprovantes de transferência e uma pasta com o nome do Marcelo escrito à mão. Eles deviam dinheiro, Rafael murmurou. Muito dinheiro. Mais de 200 mil. E queriam resolver isso usando você, respondi com a voz firme. E usando meu apartamento. Rafael ficou imóvel por alguns segundos, encarando as folhas como se fossem espelhos quebrados de uma vida inteira. Mãe, ela nunca me amou, né? Ele perguntou, a voz embargando. Aquela pergunta doeu em mim como uma facada. Amor não usa a vida do outro como moeda, respondi. Marina amou o que você podia oferecer, não quem você era. Ele respirou fundo e fechou o envelope. Eu preciso terminar isso. Preciso me libertar dela. E vai, assegurei. Mas não era só isso. Naquele momento, eu vi algo que Marina jamais esperaria. Rafael estava mudando, crescendo, acordando, e isso tornava ele um perigo real para ela. Voltamos para casa trazendo o envelope. Eu me sentia vitoriosa e, ao mesmo tempo, inquieta. Porque Marina não era o tipo de pessoa que desistia. Quanto mais ela sentisse o cerco fechar, mais perigosa se tornaria. Por isso, eu sabia que nosso próximo passo precisava ser certeiro. Quando sentei no sofá com Rafael, abri o envelope novamente e espalhei tudo sobre a mesa. Aqui, apontei para um recibo. Isso aqui é do Marcelo. E essa assinatura não é da Marina, é dele. Eles estavam juntos nisso, Rafael murmurou. E provavelmente brigaram ontem, completei. Ela atendeu um telefonema dele. Eu ouvi o tom. Eles se desentenderam. Ela está sozinha, vulnerável e desesperada. Foi então que ouvimos alguém bater no portão. Rafael e eu nos entreolhamos. Fica aqui, murmurei. Fui até a janela devagar. Quando olhei pela brecha da cortina, senti o coração congelar. Era Marcelo, sozinho, olhando para a porta como quem está prestes a explodir. Ele parecia cansado, tenso, com olheiras profundas. Mas o que realmente me assustou foi o olhar dele. Um olhar de alguém que perdeu o controle muito antes de chegar ali. Abri a porta com cautela, sem destrancar completamente. Pois não? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele sorriu, mas era um sorriso amargo. A senhora sabe por que eu tô aqui. Não faço ideia. A Marina sumiu, ele disse direto. Sumiu depois de ontem, e deixou isso aqui comigo. Ele levantou o celular.
mensagens ameaçando jogar tudo no meu colo se eu não ajudasse ela. Fiquei em silêncio. Só que eu não vou servir de bode expiatório dessa vez, continuou. Aquela mulher, ele passou a mão no rosto, desesperado. Aquela mulher não tem limite. Meu sangue gelou. O que você quer aqui, Marcelo? Ele se aproximou um pouco mais do portão. Eu quero saber até onde vocês vão. O que vocês sabem? Porque se ela cair, ela me leva junto. E eu não vou ser o único a pagar por essa bagunça. Antes que eu respondesse, Rafael apareceu atrás de mim. Marcelo olhou para ele e riu, cansado. Ah, Rafael, você não faz ideia da mulher que você botou dentro da sua casa. Eu sei o suficiente. Rafael respondeu firme. E sei que vocês dois fizeram coisas imperdoáveis. Marcelo balançou a cabeça. Eu nunca quis que chegasse nisso. A Marina, ela passou dos limites. Eu tentei segurar, mas ela... Ele engoliu seco. Ela queria sumir com sua mãe, Rafael. Sumir mesmo. Não só assustar. Rafael ficou mudo. Eu perdi o ar por um segundo. Eu tentei impedir. Marcelo continuou. Mas ela me chantageou. Disse que se eu abrisse a boca, ela acabava com minha vida. Ela já fez isso antes. Ela sabe como. Eu e Rafael trocamos um olhar. A peça do quebra-cabeça que faltava acabava de cair na nossa frente. Marina era mais perigosa do que imaginávamos. Marcelo, eu disse. Você está aqui pedindo ajuda ou tentando nos intimidar? Ele respirou fundo. Eu tô pedindo proteção. Porque se ela cair, ela vem atrás de mim. E depois de vocês. A Marina nunca perde. E quando perde, ela destrói quem estiver no caminho. Rafael fechou a porta um pouco mais. A Marina não manda mais em nada, disse. E eu vou me separar dela, hoje. Marcelo arregalou os olhos. Então vocês têm que ser rápidos, muito rápidos, porque ela já está fazendo alguma coisa agora. Eu conheço ela. Ela nunca fica parada. Uma onda de frio subiu pela minha espinha. O que você quer dizer com alguma coisa? Marcelo olhou para mim, e a expressão dele me fez sentir medo de verdade. Ela vai te culpar, Dona Lúcia, e vai fazer isso antes que você possa se defender. A Marina sempre age antes. Sempre. Naquele instante, eu soube. A guerra estava chegando ao auge. E Marina já estava 2 passos à frente. Rafael engoliu seco e segurou minha mão. E eu sentia, no fundo do peito, que o que viria a seguir não seria apenas tenso, seria destruidor. Marcelo saiu tão rápido quanto chegou. O portão bateu atrás dele com um estrondo seco que ecoou na minha alma. Rafael permaneceu imóvel por alguns segundos, respirando pesado, tentando processar todas as peças daquele quebra-cabeça monstruoso que agora tínhamos diante dos olhos. Eu me aproximei dele devagar. Rafael, você acredita no que ele disse? Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Mãe, a Marina é completamente imprevisível. Tudo o que ouvimos hoje, tudo o que vimos, eu não duvido de mais nada. Nada. Eu toquei o ombro dele. Então precisamos agir. Agora. Ele assentiu. Algo no olhar dele mudou. Saiu o medo. Entrou determinação. Fomos para a sala com o envelope pardo entre nós, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Documentos espalhados pela mesa, extratos, dívidas, receitas de remédios controlados, mensagens impressas de transferências. Era uma teia perfeita de manipulação, chantagem e ambição. E tudo apontava para ela. Rafael pegou o celular. Eu vou ligar para a delegacia. Denunciar. Contar tudo. Calma. Segurei sua mão. Antes, precisamos nos proteger. Marina vai tentar inverter essa história. Ela vive de inverter tudo. Ele respirou fundo. Então o que fazemos? Abri o envelope novamente e comecei a separar os papéis. Nós vamos juntar tudo, fotografar, documentar e mandar para alguém de confiança. Não um amigo, não um vizinho, mas alguém que Marina não possa intimidar. Um advogado. Rafael concordou. E vamos gravar tudo? Ele perguntou. Tudo, cada palavra, cada ligação, cada ameaça. No fundo, eu sabia. Marina já estava em movimento. E o relógio estava contra nós. E pasca. Enquanto organizávamos os documentos, o celular do Rafael vibrou. Ele olhou a tela e empalideceu. Mãe,
É um vídeo. Me aproximei. Era Marina, chorando. Lágrimas dramáticas escorrendo pelo rosto como se fosse cena de novela. Rafael deu play. Rafá! Ela soluçava, parecendo a mulher mais inocente do mundo. Sua mãe, ela me agrediu. Ela entrou aqui em casa e revirou tudo. Disse que você não precisava mais de mim, que eu era um estorvo. Eu tô com medo dela. Eu fechei os olhos, respirando fundo, tentando controlar a revolta. O vídeo continuava. Rafael, ela tá doente. Ela precisa de ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Você tem que decidir de que lado está, porque ela vai destruir a gente. O vídeo terminou. Rafael jogou o celular no sofá, desesperado. Ela tá tentando virar tudo contra você, mãe. Ela quer fazer parecer que você invadiu o apartamento. Sim, respondi. Calma. E daqui a pouco vai dizer que eu ameacei ela, que eu sou instável, que eu tô inventando tudo, porque essa é a única defesa possível para alguém que já perdeu o controle. O que a gente faz agora? Eu encarei o envelope novamente. Agora, Rafael, a gente contra-ataca. Fomos até o computador. Tirei fotos de todos os documentos, organizei tudo em pastas digitais, escrevi um resumo com datas, situações e provas. Rafael me ajudava, ainda tremendo. A cada clique, eu via meu filho voltando a ser o jovem justo, honesto e sensível que eu criei, limpo das mentiras que Marina plantou nele por anos. Quando terminamos, enviei tudo para o e-mail de um advogado conhecido, um homem sério que me ajudou quando o pai do Rafael faleceu. Pronto, falei. Agora ela não tem mais como apagar isso. Rafael respirou fundo. Mãe, acho que você salvou minha vida. Nós salvamos, corrigi. Foi quando ouvimos um barulho no portão. Olhei pela janela e senti o coração congelar. Era uma viatura. A campainha tocou. Rafael prendeu a respiração. Não pode ser. Não pode. Eu segurei seu braço. Fica calmo. Respira. Abri a porta. 2 policiais estavam ali. A senhora é Lúcia Almeida? Sou sim, respondi, firme. O policial consultou um papel. Recebemos uma denúncia de invasão de propriedade e ameaça. Precisamos que a senhora nos acompanhe para esclarecimentos. Rafael deu um passo à frente. Não, a denúncia é falsa. É da minha esposa, que tentou... Eu toquei o braço dele discretamente. Rafael, deixa comigo. Ele engoliu seco. Entreguei o envelope pardo ao policial. Antes de irmos, falei, olhando firme nos olhos dele. Gostaria que o senhor desse uma olhada nisso. Ele abriu, folheou. Em pouco tempo, seu rosto mudou. Isso é sério, murmurou. É gravíssimo, completei. E isso não é nem metade. O outro policial se aproximou e leu por cima do ombro do colega. A denúncia contra mim foi feita há quanto tempo? Perguntei. 10 minutos atrás, respondeu o primeiro policial. Eu sorri, amargo. Como eu imaginava, a denunciadora está tentando fugir e quer se livrar de mim antes. O policial franziu a testa. Fugir? Ela já abandonou o apartamento, explicou Rafael. Tentou envenenar minha mãe. E me deixou no hospital ontem. O policial olhou o envelope novamente. Depois nos encarou. Vamos registrar tudo. E vamos agora na casa da denunciadora. A senhora não está detida. Está protegida pela investigação. Meu peito se aliviou, mesmo que só um pouco. Obrigada. A polícia saiu e Rafael afundou no sofá, desabando. Mãe, eu quase perdi você. E por minha causa. Meu filho, sentei ao lado dele, segurando sua mão. A culpa não é sua. A culpa é de quem escolheu a ganância. O resto, a gente reconstrói. Ele me abraçou, o tipo de abraço que eu esperei anos para receber, e naquele instante tudo finalmente se alinhou. A verdade apareceu, o mal foi exposto, e o amor, o verdadeiro, prevaleceu. 1 hora depois, recebemos mensagem da polícia.
Encontramos Marina tentando sair da cidade. Será conduzida para depoimento. Rafael respirou aliviado pela primeira vez desde o Natal. Eu fechei os olhos e agradeci silenciosamente. Não pela vingança, mas pela justiça. Naquela noite, quando me deitei na minha cama, percebi. Eu sobrevivi. Meu filho acordou. E Marina? Perder o único poder que acreditava ter. O controle. Meu coração, enfim, encontrou paz. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.